Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo ele vai ser um café expresso, ele vai ser algo assim muito rápido, vai ser algo bem curtinho, não vai demorar muito tempo. Eu quero começar esse vídeo com uma palavra, né, para vocês e que eu espero abrir os meus olhos e eu espero que abram os seus também, que às vezes você tá passando por isso hoje, às vezes você tá passando por esse momento difícil e às vezes a gente pensa assim, não, é só eu que tô passando por isso. E quando eu ouço uma ministração, uma pregação, eu falo, poxa, eu achei que era só eu que tava passando por isso. Eu tava agora conversando com uma amiga minha, a gente começou a conversar bem cedo, eu nem sei que hora que a gente começou a conversar, mas a gente foi ver, já era 1h da tarde, mas eu creio que a gente ficou mais de 2 horas conversando. Ela mora em Campinas, eu sou de Curitiba, né, eu era de Campinas e agora tô em Curitiba, e a gente conversando e eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela ligou e eu quase não ia atender, porque tem coisas na nossa vida que eu vou falar nesse vídeo que realmente são feitas de camadas. E essas camadas a gente tem que se deixar ser tratadas. Então, às vezes você deve estar passando por isso, né? Você deve estar passando por esse período. E antes de eu falar aqui quais são essas camadas, se você não é inscrito no canal, deixa seu like, né? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Me ajuda, né? Você tá me ajudando, você tá transbordando na minha vida. E você não só tá me ajudando a fazer esse canal crescer, mas como você também deixando o seu like, você tá empurrando, você tá trabalhando pro YouTube pra falar pro YouTube, ei, esse vídeo é legal, pode passar pra mais gente, porque vai ajudar mais gente. Vamos fazer essa corrente do bem, vamos ajudar uma ou outra, vamos ser profetas de Deus na vida de uma a outra, né? E o que eu tenho para ler para você está escrito em João, capítulo 11, no versículo 43 até o 44, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe ele ir. Aqui todos conhecem, né, a história de Lázaro, né? Ele fazia já 4 dias que ele estava morto. E as irmãs dele, né, Marta e Maria, chegaram até Jesus e falaram: aquele a quem tanto amas está morto, né? E Jesus, ele era amigo de Lázaro, né? Lázaro era amigo de Jesus. E essa passagem é muito bonita, se você não leu, lê ela, do capítulo 11 até o último versículo. É uma passagem muito bonita, Deus tem falado muito comigo essa semana sobre essa passagem, foi pregado no culto domingo passado, agora esse domingo foi pregado, o nosso pastor da nossa igreja pregou sobre essa passagem, na nossa célula teve essa passagem, hoje no devocional foi essa passagem, então Deus tem falado muito comigo sobre essa passagem de Lázaro. E hoje eu conversando com essa minha amiga, né, lá de Campinas, a gente conversando, tendo um tempo de comunhão, de conversa. E numa dessas conversas, a gente falando sobre isso, e ela falando, amiga, sobre camadas e tal, que é uma coisa do coração dela e tal. Eu falei, é verdade, a nossa vida é feita de camadas. E aí a gente falando e tal, e ela foi pra cozinha, e ela, né, a gente falando, e ela foi fazendo as coisas dela lá do dia a dia, e ela tava descascando um milho. E enquanto ela tava descascando esse milho, a gente falando, e eu prestei atenção no milho, e a gente falando, amiga, a nossa vida é feita disso, né, de camadas, né, e a gente vai deixando essas camadas ser colocadas pra fora, né, e aí eu vendo ela descascar, eu falei assim, cada camada da nossa vida é como esse milho. Paula, não sei o que você tá querendo dizer, gente, é assim, a nossa vida, ela é feita de camadas. A camada da rejeição, a camada do abandono, a camada
sabe, da dor, a camada da vida financeira que não tá boa, a camada de um relacionamento que não tá bom, de um relacionamento que se foi. Várias camadas na nossa vida, sabe? Eu falo que Deus tem me tratado por camadas. E eu tenho que ser deixada ser tratada por essas camadas, sabe? Então, tipo assim, às vezes quando eu falei, né? Eu quase que não atendi. Por que quase você não atendeu? Porque eu tenho trabalhado essas camadas em mim, sabe? De ficar mais quietinha, de me esconder. E Deus tá querendo não, Ele vem tratando isso em mim, sabe? De não me esconder, de, sabe, falar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Então, a nossa vida é feita de camadas. Aí Deus vai tirando, sabe? Eu fui no encontro com Deus e várias camadas foram tiradas. E ali Deus foi tirando camadas e camadas de mim, sabe? Foram tirando. E sempre tem camadas para tirar. Quando tiram as camadas, aí vem o processo mais bonito. Aí você fala, bonito? A hora de deixar você precioso. O ouro, ele só é ouro porque ele é passado em uma alta temperatura. O diamante só é diamante se ele é lapidado, para ele ficar aquela joia linda no nosso pescoço, no nosso dedo, né? O milho, eu tô falando aqui de uma alegoria do milho. O milho, ele foi tirado em todas as camadas. Ele é feinho, né? Tem gente que brinca, né, com milho, né? E ele foi tirado em várias camadas. E enquanto eu tava falando com ela pegava o milho depois de descascado e colocava na água fervente. Pra ele ficar bom, pra ele ficar saboroso, pra ele ficar aquele milho. Agora nós estamos na época de festa junina, né? Nos arraiás, né? De festas juninas e tal. E a gente come muito milho. Então, e é gostoso, né? Aquele milho com uma manteiguinha passadinha, é muito bom. Pipoca, né? É muito gostoso. E aí, ele é levado pra água, sabe? Ele é levado pra alta temperatura, porque aquela água tá fervendo. O milho de pipoca, ele precisa estar numa alta temperatura também, para ele expor para fora, para ele sair para fora. É a mesma coisa com nós. Para ser bonito, para ser belo, para ter um propósito, às vezes a gente tem que deixar ser tratado. Eu precisei atender a ligação dela para mim ser tratada, de não me esconder. Eu não mereço ter amigos, eu não mereço ter pessoas perto de mim, eu não mereço esse relacionamento, eu não mereço esse casamento, eu não mereço essa vida financeira boa, eu mereço isso aqui que eu tô vivendo mesmo, uma vida de escassez, uma vida ruim, sabe? E a gente tem que deixar ser tratado, tem que deixar Jesus tirar as nossas ataduras, sabe? Tirar, a palavra de Deus falou, né? Tire o pano de linho que tá envolto dele, tira. Quantas camadas de tecido não tinha ali para ele ser limpo, né? Quantas coisas não tinha envolto dele ali. E aí ele fala, tire o dele e deixe ele ir, sabe? Eu não sei o que você também está passando no dia de hoje. Quais são as camadas que você tem que deixar Deus tratar? Às vezes a gente não permite o novo de Deus, sabe? Às vezes a gente não vive o novo de Deus porque a gente não quer deixar ser tratado. Entende? Às vezes a gente não tá indo pro próximo nível porque a gente não tá deixando essas camadas irem. E quando deixou as camadas ir, beleza, Paula, eu já me tratei até aqui, já passei com uma psicóloga, tá tudo certo, mas você foge da alta temperatura, você foge daquela coisa que vai te pôr pra fora, que vai te florescer, sabe? É aquela coisa que vai te florescer. Eu tô falando pra você aqui hoje, mas foi algo que Deus falou comigo agora de manhã, sabe? A minha amiga até falou isso pra mim, amiga, não espere ficar perfeito, faça, né? Não espere ficar perfeito, faça. E Deus estava me tratando nisso. Talvez não é nisso que Deus está querendo falar com você, mas talvez Deus está querendo falar isso com você em outras áreas. O que você não está deixando ser tratado? Um relacionamento que se foi? A dor de alguém que não está mais aqui, que partiu? A dor de um abandono?
a dor de um abuso. Paula, eu fui abusada, sabe? Mas não toca nesse assunto aqui, não. Não toca nesse assunto aqui, não, porque esse assunto aqui não é bom. Tá bom, Paula, foi a dor de um abuso, mas eu deixei, eu tirei a casca, eu deixei ser curada. E agora você vai precisar pôr isso pra fora. E Deus às vezes tá falando com você. Testemunhe isso, fale isso, sabe? Põe pra fora, floresça, seja cura pra vida de outras pessoas. Testemunhe. E às vezes a gente não fala. Às vezes a gente não deixa isso. Às vezes todas as nossas áreas, todas as nossas camadas já foram tiradas. Mas a gente não passa pela autotemperatura. A gente não passa pela pipoca, né? Que ela expõe pra fora. E aí fica aquela pipoca bonita que a gente, né, tanto gosta e saboreia. Quem você precisa, sabe? O que você precisa deixar Deus te passar pela autotemperatura. Às vezes a gente foge da autotemperatura. A gente foge do processo, sabe? E eu não tô falando pra você ser um masoquista, não, de viver no processo, não. Porque o processo você passa, aprende e vai embora. Cura outras pessoas, entende? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu ia fazer um vídeo toda bonita, mas eu falei, não, eu tenho que passar isso agora, eu tenho que fazer isso agora, sabe? Eu tenho que passar isso agora que tava fresquinho. Eu tinha até escrevido aqui no meu caderno, aqui, ó. Eu escrevi aqui no meu caderno, sabe? O que Deus falou comigo, o meu coração. E eu quero passar isso pra vocês, que, sabe, vocês possam, se você ainda tá em camadas, deixem tirarem a camada, deixa o Espírito Santo tirar as camadas. Enquanto vai tirando as camadas, no meio daquele milho tem uns cabelinhos, sabe? Tira esses cabelinhos, deixa o Espírito Santo te tratar, sabe? Ai, Paulo, mas é tão difícil. Eu sei que você tá falando, eu sei porque eu passei por isso. E até hoje cedo, eu não quis que tirasse o cabelinho da minha camada, sabe? Apesar de amar tanto a minha amiga, de amar tanto ela, de sentir tanta saudade das minhas amigas lá de Campinas. E às vezes me senti tão, às vezes só. Faz 5 meses que eu tô aqui e graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na minha vida. Porque também Deus às vezes fala assim, eu tô te trazendo um novo, mas você tá se escondendo. Eu tô te trazendo um novo emprego e você tá falando, não, eu não mereço esse emprego não é pra mim, sabe? Porque ou é o cargo muito elevado demais, ou não... várias circunstâncias, né? Ai, não, eu não mereço trocar de casa, eu vou ficar assim. Gente, deixa ser tratado, sabe? Deixa as camadas serem tratadas. E aí, quando você chegar naquele momento que já tirou todas as camadas, aí você fala, opa, beleza. E aí, permita-se passar pela autotemperatura, sabe? Eu costumo dizer que o deserto, não é o deserto, mas não que a coisa ruim é bom, mas tá me promovendo, sabe? Tá me promovendo para mais de Deus, tá me promovendo para um nível maior com Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tinha que compartilhar isso. E se fez sentido pra você, Paula, fez muito sentido pra mim. Eu tenho que deixar Deus tratar essas camadas em mim. Eu ia até trazer um milho aqui porque o que eu vi foi muito forte, foi uma revelação divina, assim, sabe? Deus, ele fala com a gente em tudo, ele sabe, em mínimos detalhes, nas mais simples coisas da vida. Eu falo que até numa conversa com sua melhor amiga, com uma amiga, Deus te revela, sabe, os segredos dele, e que isso faça sentido pra você hoje, né? Falou seu coração. Paula, falou muito no meu coração, que você fique bem com isso, né? E que se fez sentido pra você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que vejam esse vídeo, que chegue mais pessoas para que elas possam entender. O vídeo foi simples, o vídeo foi, nossa, não foi nada, uau, que legal, mas foi assim de Deus mesmo, sabe? Foi uma direção do Espírito Santo. E é isso, gente. Se inscreve no canal, tá? Por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso. Tchau!